Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje daremos continuidade ao nosso assunto, falando aí a respeito sobre as classificações das lesões contusas. Peço, por favor, que vocês prestem muita atenção, porque essas lesões são uma das lesões mais recorrentes no IML, tanto em questão de exames, né, de lesão corporal, como também importantes no diagnóstico da causa mortis, tá certo? Mesmo que elas não estejam diretamente ligadas à causa mortis do indivíduo, elas devem ser descritas durante o exame necroscópico, tá certo? E por esse motivo é muito importante vocês conhecerem e saberem se referir corretamente a cada tipo de lesão do tipo contusa, tá? Na aula anterior, nós falamos que as lesões contusas são aquelas geradas por instrumentos contundentes, tais como instrumentos sólidos, líquidos ou gasosos, que agem por explosão, por pressão, né, por deslizamento, tá certo? Algo que venha machucar através de um impacto, através aí de um choque mecânico diretamente com o instrumento e o corpo da vítima, tá certo? Pode ser por ação da velocidade, pode ser por ação da gravidade, de um arremesso, tá certo? Então, as lesões contusas, elas se classificam em rubefação, edema, escoriação e equimose, né? As equimoses também conhecidas popularmente como hematomas, tá certo? Então, pessoal, a rubefação. Olha só, esse início, pessoal, esse início aqui, rubefação. Lembra rubi, né? Lembra rubro. E rubro, rubi tem a cor vermelha, tá certo? Então, a rubefação nada mais é do que uma mancha vermelha que fica no corpo da vítima após um impacto, né? Aí, e é uma mancha efêmera que, depois de certo tempo, ela vai desaparecer. Pode ser, por exemplo, que a vítima, né, de um tapa, ela vá até o IML para tentar provar algo no exame de corpo de delito. E pode ser que até mesmo no deslocamento ao IML, ou então durante a espera, essa marca, né, essa mancha avermelhada, ela venha desaparecer, porque ela passa muito rápido. Então, pessoal, a rubefação, mesmo sendo um tipo de lesão contusa, ela não é classificada como uma lesão corporal na verificação lá do exame de corpo de delito, tá certo? Porque ela pode desaparecer antes do momento do exame, tá certo? Por ser tão efêmera. Então, embora ela seja uma lesão, ela não é classificada ainda como uma lesão corporal, tá certo? O edema, pessoal, é um acúmulo de líquido, né, que costuma formar uma bolsa de líquido no local onde houve essa lesão, né? Principalmente na região dos olhos, né? Após, por exemplo, um soco no olho ou uma pancada no olho, né? Então, o edema aí é popularmente também conhecido quando nos olhos, né, como o olho de guaxinim, né? Porque fica bem inchado, bem diminuto. As escoriações, pessoal, são lesões provocadas por arraste. Por exemplo, nós, quando crianças, né, nós costumamos muito correr, né, para cima e para baixo, e é comum que a gente caia. Quando a gente cai, o nosso corpo ele desliza, ele arrasta no chão, provocando o que nós chamamos de raladuras, tá? Então, as escoriações é exatamente isso, são raladuras provenientes de queda, de deslizamento ou de arraste do corpo no chão, numa parede, em um sólido aí, né, que venha provocar essa lesão. Já as equimoses, pessoal, elas são, no caso, pancadas bem mais fortes que acontecem aí no corpo da pessoa, né? E ela, popularmente, ela se manifesta no primeiro dia como uma mancha roxa, né? Chamada aí de hematoma ou equimose. Essa mancha, ela pode aí
ter formatos de grãos, né? Então, são chamados aí de sugilações, ou formas de estrias, chamadas de víbices, tá certo? Aqui, pessoal, foi apenas uma rápida introdução, mas vamos ver imagens e características de cada tipo de lesão contusa dessa, tá certo? A partir de agora. Então, olha só, a rubefação, pessoal, ela caracteriza-se pela congestão repentina e momentânea de uma região do corpo atingida pelo traumatismo, ficando evidenciada por uma mancha avermelhada efêmera, né? Efêmera quer dizer que desaparece muito rápido, e fugaz, né? Desaparece em questão de minutos. Ela pode ser produzida por tapas de mão aberta, por choques de palmatória, cinto, beliscão, uma chinelada, tá certo? É um sinônimo de rubefação, vermelhidão ou hiperemia, tá certo? Então, vermelhidão ou hiperemia. A gente viu essa palavra hiperemia antes, né? A gente ouviu falar sobre a hiperemia, pessoal, lá na questão das energias de ordem física, né? Quando a gente falou aqui sobre as queimaduras, não é isso? Eram as hiperemias, né? A questão aí das geladuras, perdão, aqui de primeiro grau, né? A hiperemia, pessoal, seria essa questão aqui, ó, dessa mancha avermelhada, tá? Então, a hiperemia é uma mancha avermelhada. E mais, digamos assim, que proeminente, tá certo? Temos aí a hiperemia, tá? Só revisando aí, puxando o assunto também para vocês não esquecerem do que a gente já falou. Então, aqui, pessoal, são alguns exemplos, né, de rubefação. Dá para ver aqui nessa primeira imagem, né, que essa pessoa levou aí uma sapatada ou uma chinelada, né? Ficou aqui a marca, né, do calçado. Aqui parece uma marca de cinto, né, cinturão. E aqui, né, o que a gente chama de famosa sardinha, né, com os dois dedos, né, se dando aí no pulso da pessoa. Né? Então, aqui são rubefações. Né? Imagine que uma pessoa se sente violada, né, fisicamente, agredida, e ela vai no ML denunciar uma rubefação dessas. Chegando no ML, essa mancha já desapareceu. Né? Então, estando desaparecida, ela não vai ser, no caso aí, utilizada, né, como aí uma prova de violência, né, de lesão corporal. As equimoses, pessoal, prestem muita atenção. Elas são lesões contusas cuja intensidade depende do instrumento e do grau da violência com que foi aplicado. Elas são comumente chamadas de manchas roxas, né, no primeiro momento, e elas aparecem em razão do rompimento de vasos sanguíneos superficiais à pele ou então muito profundos, né, ou então na questão aí da derme, né, ou então no tecido na tela subcutânea. As equimoses, elas são traduzidas por infiltrações hemorrágicas, né? O sangue, do vaso sanguíneo, ele se rompe e ele vai infiltrando aí na malha dos tecidos, né? E aí, devido à coloração do sangue, né? Que fica infiltrado aí nessa tela, essa malha dos tecidos, a coloração vai ficando, desde o primeiro dia, arroxeada, né? Vermelhada, arroxeada. E à medida que o tempo vai passando, essa mancha ela vai mudando de cor, tá certo? Então, essas equimoses superficiais, elas vão apresentar uma sucessão de cores denominada de espectro equimótico, né? Cuja evolução ela obedece o quadro a seguir. Pessoal, prestem muitíssima atenção a esse quadro, que é o quadro das equimoses, tá certo? Olha só, esse quadro, pessoal, é chamado de espectro equimótico de Legrand de Sal, tá certo? O que é que esse quadro ele aponta para mim? Ele mostra que desde o primeiro dia do aparecimento de uma equimose até cerca de 20, 21 dias,
a coloração daquela equimose, daquele hematoma, ele vai modificando, sendo que a cor que é possível de identificar vai me apontar precisamente ou aproximadamente quanto tempo faz que aquela lesão foi produzida, tá certo? Então, olha só, pessoal. Lógico que isso daqui vai diferenciar do local, né, do impacto, da coloração da pele da vítima, da pessoa, tá certo? E pode, no caso, ser aí uma forma de induzir ou de ajudar, tá certo, a determinar quantos dias que aquela lesão foi produzida, tá certo? Mas não é tão preciso assim devido a esses motivos, tá certo? Então, olha só, no primeiro dia, pessoal, ou no primeiro momento, a cor que fica na equimose, né, ou no hematoma, é vermelho escuro, porque o sangue ele acabou de se alojar ali naquela malha tecidual. Do segundo ao terceiro dia, a cor vai ficar violácea, ou seja, uma cor arroxeada, tá certo? Do quarto ao sexto dia, essa cor vai passar para um tom azulado. Lógico, pessoal, que não é toda a equimose, tá certo? A partir do momento que você já consegue detectar uma pequena coloração azul, tá? Já é o quarto ao sexto dia, mesmo que todo o resto da lesão esteja ainda em uma cor arroxeada, se você já conseguiu detectar um tom de azul, por menor que seja, isso já diagnostica, tá? Que é do quarto ao sexto dia. O verde amarelado, tá? Do sétimo ao décimo dia, né? De uma semana a 10 dias. O amarelo do 11º ao 15º, né? Ao longo de 2 semanas vai ficando numa coloração amarelada. Lógico que a maior lesão, a maior parte da lesão pode ainda estar arroxeada, mas se já tiver pontos amarelados, isso diagnostica que é do 11º ao 15º dia, tá? E a partir do 15º ao 21º dia, essa coloração desaparece, tá certo? Isso, pessoal, em peles mais claras vai ficando mais visível. Em peles mais escuras, tá? Ela pode se tornar aí um pouco mais difícil esse diagnóstico, tá certo? Devido ao depósito de melanina, tá certo? Mas, pessoal, pessoas, tá? Elas podem passar mais de mês, tá? Com a coloração arroxeada, tá? Isso não significa dizer que foi do segundo ao terceiro dia. Isso quer dizer que quanto mais profundo for, tá? Essa irrigação de sangue na malha tecidual, tá? Mais, digamos, tempo vai permanecer. Então, quanto mais superficial, mais fácil também de adotar esse quadro, tá certo? Então, pessoal, através desse quadro, um médico legista, ele pode afirmar que determinada pessoa ela foi agredida há tanto tempo, né? Ou ele pode desmentir, né? Dizer que não é condizente com a lesão a quantidade de tempo, né? De dias que a vítima está aí, no caso, acusando o agressor, né? De ter praticado essa agressão, tá certo? Então é muito importante essa questão aí do espectro equimótico de Legrand-Dessau, tá certo? Então, olha só, pessoal, como eu falei para vocês, aqui, ó, no primeiro dia, né, tem uma mancha aqui, prioritariamente vermelho, né, vermelho escuro. Né? Ao final do primeiro dia, pessoal, a gente já consegue detectar aqui umas regiões mais arroxeadas, tá certo? Então, a partir aí do segundo dia, ou então no finalzinho do primeiro, a gente já diagnostica essas manchas avermelhadas, tá certo? Mas quanto mais vermelho for, mais recente vai demonstrar. Né? Do segundo ao terceiro dia, a gente já nota aqui essas manchas arroxeadas, né? Roxas bem delimitadas. Aqui está tudo muito roxo, né? Então, é do segundo ao terceiro dia. Aqui, pessoal, nessa região, já consegui encontrar umas regiões azuladas, né? Me mostrando aí que já passou de 4 a 6 dias. Mas, além disso, pessoal, já consigo identificar umas regiões verde amareladas aqui na ponta, ó.
Então, verde amarelada, né, significa que aconteceu do 7º ao 10º dia. Nessa região, ó, embora eu consiga encontrar umas manchas azuladas ou arroxeadas, né, em formas de pontos, né, que são aí, no caso, as sugilações, eu consigo detectar manchas amareladas, né? Então, essas manchas amareladas do 11º ao 15º dia, certo? Então, aqui, ó, eu encontro várias cores, né? Eu encontro amarelo, eu encontro vermelho, eu encontro um pouco de azul, um pouco de roxo. Então, o que importa para diagnosticar, pessoal, é a cor que está mais avançada no meu espectro, que aqui no caso é a cor amarela, tá certo? Então, permanece aí do 11º ao 15º dia, certo? Então, o hematoma equimoso, ele começa com uma cor avermelhada, em torno de 2 dias muda para uma coloração preta ou arroxeada, em torno de 7 dias muda para uma cor verde amarelada, até sumir completamente por volta de 20 dias. Tá, pessoal? Então, essas equimoses que ficam em forma de ponto, né, de grãos, são chamadas de sugilações, e essas que ficam em forma de estrias são chamadas de víbices, tá certo? O edema que eu falei para vocês, ele consiste em um acúmulo anormal de líquido citoplasmático no compartimento extracelular intersticial ou nas cavidades corporais devido ao aumento da pressão hidrostática. Por exemplo, é aquele pessoal, aquela quando fica bem inchado, por exemplo, vocês já torceram o pé para o pé ficar muito inchado, né, que você toca no pé, ele parece uma bolha de água. Aquilo também é um edema, tá certo? No olho, né? Quem leva um soco no olho, um impacto no olho, né? O olho é uma região aí muito frágil, então o edema ele aparece facilmente, tá certo? Por exemplo, quem nunca, por exemplo, bateu o martelo no dedo e o dedo ficou inchado, ele ficou inchado porque acumulou esse líquido, né? Então é um edema também. Tá? Então, ele é constituído, pessoal, de uma solução aquosa de sais e proteínas do plasma e sua composição pode variar. Então, pessoal, o impacto sobre os nossos tecidos, sobre as células, é tão forte que essa célula ela vai se romper. E dentro da célula nós encontramos o quê? O citoplasma, né? Um conteúdo que preenche nossas células, onde as nossas organelas celulares estão inseridas. Então, com a ruptura da membrana plasmática dessas células, né, o seu conteúdo citoplasmático ele vai ser expulso, tá? Em forma de edema, tá certo? Então, aqui um edema no olho, né? Como eu falei para vocês, popularmente conhecido como olho de guaxinim, tá certo? Já as escoriações, pessoal, elas são lesões produzidas por uma ação tangencial, o arraste de meios contundentes. Esse meio contundente, ele pode ser o chão, pode ser uma parede, pode ser uma superfície, né? Então, define-se aí como o arranchamento da epiderme, o arrancamento da epiderme e o desnudamento da derme, de onde vai fluir serosidade e sangue, tá certo? Essa regeneração, ela vai ser por reepitelização, ou seja, o tecido epitelial ele vai ter que ser regenerado para com que essa lesão venha a desaparecer. Nas escoriações produzidas após a morte, pessoal, por exemplo, a pessoa já morreu, o coração parou, a circulação parou e o cadáver ele foi arrastado, né? A epiderme, ela vai ser, no caso, ralada, né, escoriada, mas não vai haver formação de crosta, né? A derme vai ficar com uma coloração branca e ela não vai surgir lá serosidade nem sangue, né? Então, pessoal, aqui, ó, seria, por exemplo, uma escoriação, né, em acidentes de moto, né, em alta velocidade, onde a pessoa é arrastada no asfalto, no chão, né, é comum aparecer essas escoriações, né, a gente vê muito em acidentes noticiados na televisão, nos jornais, nos noticiários, né, a vítima passa bem, teve apenas pequenas escoriações, né, então pequenas raladuras, tá certo? Ah, então, pessoal, agora a gente vai falar melhor sobre os instrumentos pérfuro-cortantes, tá? Entrando agora nos instrumentos de ação composta, tá certo? Então, de ação simples, nós temos os instrumentos perfurantes, né? Ou punctórios,
os instrumentos cortantes e instrumentos contundentes, as lesões punctórias, lesões incisas e lesões contusas. Agora, pessoal, a gente vai falar para instrumentos que têm uma dupla forma de ação. Os instrumentos perfuro-cortantes, eles são aqueles que geralmente são dotados de uma ponta que perfura e uma lâmina que corta. Inicialmente, né, os instrumentos perfuro-cortantes, eles agem afastando as fibras dos tecidos e facilitando a penetração, para depois seccioná-las, né, via cortar. O melhor exemplo de instrumento perfuro-cortante são as facas. Eu falei para vocês, se a faca agir somente perfurando com sua ponta, ela é um instrumento perfurante. Se ela agir somente com a sua lâmina, ela é um instrumento cortante. Mas se uma faca ela for enfiada no corpo de uma pessoa, primeiramente ela vai perfurar com sua ponta e depois vai cortar com sua lâmina. Então ela vai adquirir a forma de um instrumento pérfuro cortante. O nome pessoal das lesões, tá, produzidas pelos instrumentos pérfuro-cortantes, a gente vai repetir sempre o primeiro nome, pérfuro, e o segundo nome a gente vai pegar o mesmo nome da lesão como se fosse de instrumento simples, tá? Os instrumentos cortantes, eles tinham que lesões incisas, né? Então repete, pérfuro cortantes, lesões pérfuro incisas, tá? E tem como características elas serem mais profundas do que largas, tá? Então, por exemplo, pessoal, uma faca que foi enfiada aqui no abdômen de uma pessoa. Digamos que primeiro contato dessa faca, pessoal, foi a ponta. A ponta, ela perfurou. E as bordas, né, elas vão seccionar, elas vão cortar. Então, é um instrumento de ação pérfuro cortante. A lesão pérfuro incisa. Os instrumentos pérfuro contundentes, pessoal. Pérfuro é aquele que tem uma ponta, contundente é aquele que precisa de uma força, precisa de um deslocamento, de uma velocidade para poder causar um impacto e gerar essa lesão. Tá? Então, os instrumentos pérfuro contundentes são aqueles que agem inicialmente por pressão em uma superfície, né? E essa superfície, no caso, seria a ponta do instrumento, e posteriormente vão perfurar a região atingida devido à força ou ao impacto, né, com grande velocidade. As lesões produzidas pelos instrumentos pérfuro-contundentes são chamadas de pérfuro-contusas, e são lesões típicas de projéteis de arma de fogo, não obstantes, né, não sejam eles os únicos agentes capazes de produzir esse tipo de ferimento. Pessoal, sei que agora, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês podem estar com um lápis ou uma caneta do lado. Peguem aí, pessoal, esse lápis ou essa caneta. Dá um tempinho aí, ó, peguem um lápis ou a caneta. Beleza. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão com o dedo indicador, tá certo? Colocar a ponta do lápis ou da caneta no dedo de vocês. Só coloquem. Lógico, pessoal, que vocês simplesmente colocando a ponta do lápis ou a ponta da caneta, tá? Não é suficiente para perfurar o dedo de vocês. Mas imaginem agora vocês pegando esse lápis ou essa caneta com muita força e muita raiva e gerando um impacto muito forte, um impacto contundente aí na ponta do dedo de vocês. Com certeza, né, esse impacto, essa força aplicada, que é a ação contusa, vai ser suficiente para a ponta do lápis ou da caneta, mesmo não sendo extremamente afiado, perfurar e causar uma lesão pérfuro-contusa em vocês, tá certo? Então, um dos principais exemplos, pessoal, de instrumentos pérfuro-contundentes, temos aí os projéteis de arma de fogo, que nós iremos estudar melhor quando nós, na próxima aula, falarmos a respeito aí da balística forense, tá certo? Que é uma das partes mais interessantes desse assunto que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, imagine aí um projétil de arma de fogo. Você vai, por exemplo, tocar nele e pressionar ele contra o seu peito, né? Aquilo não vai ser suficiente para aquele projétil vir e atravessar. Mas imagine ele sendo lançado por uma arma de fogo,
né, sob forte pressão e forte velocidade, ele vai adquirir uma força pérfuro-contundente para gerar uma lesão pérfuro-contusa, tá certo? Os instrumentos corto-contundentes, pessoal, são aqueles que cortam com uma lâmina, tá certo? Mas essa lâmina ela só funciona se for aplicada uma força, tá? Então, os instrumentos corto-contundentes são aqueles que atuam por pressão exercida sobre uma linha, como, por exemplo, um machado, um golpe de facão, uma pá, uma foice, um cutelo. Tudo isso, pessoal, vai ser exemplo de instrumento corto-contundente, tá certo? Por exemplo, eu não vou conseguir quebrar um galho de uma árvore com um facão se eu simplesmente tocar o facão no galho e fazer força. Eu preciso que pegar um impulso e desferir um golpe com o facão, né, para poder aí gerar uma lesão corto-contusa, tá certo? Por exemplo, uma foice ou uma enxada, por exemplo, eu não vou conseguir capinar o solo se eu simplesmente tocar essa linha, né, da foice ou da enxada no solo e puxar. Eu preciso, antes disso, fazer uma pressão, uma força, né, para poder vir a arrancar. Né? Então, aqui, pessoal, as lesões corto-contusas, elas são marcadas por uma linha que vai aumentando aí a sua profundidade, né? Então, aqui, pessoal, é um golpe de facão, né? Provavelmente facão ou uma foice, né? Que adquire uma forma de uma linha, devido aí, no caso, às suas bordas, né? E ela é profunda devido ao impacto que foi aplicado esse golpe. Pessoal, para a gente finalizar, tem um tipo de lesão que, na maioria das vezes, ela não vem nas biografias, tá certo? Ela é bastante comum a gente encontrar em laudos periciais ou laudos médicos, designando aí, no caso, ferimentos ou lesões lacerantes, né? Ou lacero-contusas. Para a maioria dos autores, não vai existir ferimentos dilacerantes, contuso dilacerantes, pérfuro dilacerantes ou cordo dilacerantes, precisamente porque nós não temos instrumentos dilacerantes, né? Esses ferimentos, pessoal, lacero-contusos, frequentemente mencionados em laudos periciais, nada mais são do que soluções de continuidade de grandes proporções produzidas pela ação de agentes contundentes, tá certo? Uma laceração, pessoal, seria basicamente a separação, né? Uma lesão tão forte que vem a desfigurar, a romper partes do corpo, tá certo? Devido a uma ação desproporcional, né? Muito forte aí de um agente contundente. Né? Então, essa espécie de ferimento é frequentemente encontrada em acidentes de trânsito ou em precipitações. Por exemplo, pessoal, um acidente de trânsito onde a vítima, né, ela foi lançada sob essa mureta, né? Simplesmente, pessoal, se uma pessoa caísse sobre essa mureta, né, iria ficar aí, no caso, simplesmente uma lesão contusa do tipo equimose, né? Ou então do tipo escoriação. Mas como o impacto foi tão forte, pessoal, sobre o corpo da pessoa nessa mureta, né, o corpo ele veio a lacerar, ele ficou dilacerado. Esse instrumento, né, no caso, a parede, ele não é um instrumento lacerante, porque depende muito da proporção com que o corpo se é jogado contra essa superfície, mas nesse caso, ele foi, no caso, suficientemente forte, né, para vir a lacerar, né? Então aqui, pessoal, né, são as pernas na parte de cima, aqui o abdômen que foi lacerado, né, o peito, né, o tórax, aqui a cabeça e os braços. Por exemplo, uma pessoa, né, que andando na rua, ela cai e se choca no chão, ela pode vir a ter, no caso, uma escoriação, né, uma raladura, ou então um hematoma. Mas imagine agora, pessoal, essa pessoa que cai do 18º andar de um apartamento, quando ela se choca no chão, a força ela é tão forte, né, que a pessoa ela é deslacerada, né? O crânio se abre, a massa encefálica sai, né? Então isso é uma lesão lacerante. Tendo aí o chão assumido, né? No caso aí a forma de um instrumento lacerante ou dilacerante, mesmo sem ser. No caso de uma explosão, né, de uma bomba, de uma dinamite, por exemplo,
né, ele vai adquirir essa forma, né? Mesmo ele não tendo aí, no caso, uma ação desse tipo, tá certo? Então, por esse motivo, pessoal, não é muito comum a gente observar isso nas biografias, tá? É muito mais relacionado ao evento que acontece do que ao próprio instrumento. Então, para a gente finalizar, pessoal, e revisar, né, os instrumentos de ação simples, eles podem ser perfurantes, cortantes ou contundentes. Instrumentos perfurantes deixam lesões punctórias, por exemplo, uma agulha, né, ou um estilete, né, com a ponta. Cortante, pessoal, deixa uma lesão incisa, por exemplo, uma navalha ou uma gilete. Contundente, deixa uma lesão contusa, por exemplo, as mãos, tijolo, ou basicamente qualquer coisa que for lançada contra o corpo de uma pessoa. Instrumentos de ação composta podem ser pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes ou corto-contundentes. Os instrumentos pérfuro-cortantes deixam lesões pérfuro-incisas, por exemplo, as facas. Instrumento pérfuro-contundente deixa uma lesão pérfuro-contusa, por exemplo, um projétil de arma de fogo. A ponta de um guarda-chuva, uma caneta, um lápis. Um instrumento corto-contundente vai deixar uma lesão corto-contusa, por exemplo, um machado, um cutelo, uma enxada, uma pá, um facão, tá certo? Uma foice. Então, tudo isso aí vai ser um instrumento corto-contundente para uma lesão corto-contusa, tá certo? Então, pessoal, finalizamos aqui a parte das energias de ordem mecânica e iremos, na próxima aula, falar melhor sobre os instrumentos pérfuro-contundentes, tá certo? Entrando no assunto bem interessante, conhecido aí como balística forense, tá? Teresina é um dos estados que mais recebe no IML a questão aí de vítimas de projéteis de arma de fogo, né? E como, né, vocês precisaram analisar essas lesões, vocês precisam entender, né, em qual direção foi lançada, se foi um tiro dado de perto, de longe, onde foi que ele entrou, onde foi que ele saiu, qual o seu trajeto, tá? Então vai ser muito interessante quando a gente falar agora sobre a parte de balística forense, tá certo? Então, pessoal, deixa um abraço para vocês, bons estudos, boa avaliação, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.